Olá, sejam bem-vindos a mais um Voz Política. Meu nome é Matheus Garcia e eu sou o apresentador de hoje. Você que ainda não se inscreveu no Burning Podcast, clique aqui embaixo e se inscreva já para não perder nenhum episódio com nenhum candidato. Serão 40 minutos de conversa, sempre sobre os mesmos assuntos, as mesmas perguntas. Hoje nós estamos recebendo o candidato Bombeiro Almeida. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde. Obrigado. A minha história começou da seguinte forma. Eu vim para Tietê há 39 anos atrás, né? Onde vim para Tietê primeiramente somente com meu pai, né? Onde houve um divórcio do meu pai com a minha mãe, ele acabou vindo para Tietê e chegando aqui não tínhamos onde ficar. E na época ficamos na casa de alguns parentes, né? E minha mãe ficou em São Paulo com alguns irmãos. E posteriormente minha mãe veio para Tietê, para a cidade de Tietê. E a princípio fomos morar no São Pedro. Meus pais acabaram se reconciliando e fomos morar no São Pedro. Na época existia cortiços aqui no bairro, né? E fomos morar no São Pedro. Uma situação precária, muito precária na época. Digamos que poucas pessoas que passaram por isso. Na época não tinha asfalto, não tinha escola, não tinha comércio. Uma situação muito difícil. E posteriormente eles se separaram de novo, né? Acabaram se separando, o qual algumas das minhas irmãs foram morar no orfanato e eu mais meu irmão fomos morar na casa dos meninos na época, que não é também o mesmo projeto que se encontra hoje. Hoje é um projeto legal, né? As pessoas, fica poucas crianças lá, mas na época quando não tinha vaga na FEBEM, as crianças iam para casa dos meninos. Quando os pais se separavam, as crianças também iam para casa dos meninos. E crescemos ali no meio de crianças boas e crianças não tão boas assim. Crianças que eram para estar presas, né, em outros lugares. E nossa história começou que a gente estudava no Viana, né? Então eu e meu irmão ia para o Viana. E minhas irmãs no orfanato e para o Zantudo. De vez em quando a gente acabava se encontrando. E na época tinha os projetos, né? Para trabalho, na época tinha psicólogo na casa dos meninos, a prefeitura até apoiava bem, né, a instituição. E eu consegui um estágio na época no Banco do Brasil, dos meus 12 anos até os 18, que foi o que não me deixou a desandar, né? E mesmo assim, quem mantinha a casa na época era eu. E meu irmão também trabalhava, entregava jornal, né, vendia algumas coisas na rua também, E futuramente meus pais voltaram de novo, né? Eles terminaram e acabaram voltando de novo, né? Se reconciliaram, só que uma das minhas irmãs acabaram sendo adotada. Foi adotada, cresceu longe da gente também, posteriormente a gente acabou se encontrando com ela. Eu acabei concluindo, né, o segundo grau, meu irmão também concluiu o segundo grau. Minhas irmãs também, graças a Deus, graças a uma estrutura que na época a prefeitura dava, de assistência social, que acompanhava bem também né, o projeto. E passando isso, fui trabalhar numa oficina mecânica, né? E fiquei por alguns anos trabalhando na oficina mecânica, meu irmão também se formou eletricista, eu era mecânico diesel, trabalhava na mecânica diesel. Passando mais um tempo, saí dessa mecânica, fui trabalhar na Capuane do Brasil. Né, fiquei por alguns anos na Capuane, me casei, né, tive 4 filhos e minhas irmãs também acabaram se casando, cada uma foi para um lado, até que eu saí da Capuane e resolvi prestar concurso para a Guarda Municipal. Achava um serviço bonito, um serviço, né, no ramo policial, podia ajudar as pessoas, e por ter uma infância tão sofrida, né, eu vi ali uma possibilidade de estar ajudando as pessoas, né? Não, nem tanto de estar ganhando dinheiro, mas de estar podendo ajudar. E realmente é um lugar que a gente acaba se deparando com várias situações, com acidente de trânsito, com briga de casais, a gente acaba deparando com desentendimento, briga em bares, a gente acaba, do modo geral, né, como é cidade pequena de interior, acaba sendo a polícia do município, né? Então a gente sempre trabalhou em conjunto com a polícia militar. E a gente vê o descaso, né, do poder público com todas essas áreas, né? Parte de segurança, o jeito que é precário a nossa segurança em
A gente até tem um treinamento legal, hoje a gente tem várias viaturas, mas não tem um efetivo, não tem um incentivo. A própria prefeitura, o próprio prefeito, posso dizer que são poucas das vezes que eles entram em contato com os guardas, que eu acho que é quem entende um pouquinho mais, né? É fácil você estar atrás de uma mesa e dizer que entende alguma coisa de troca de tiro, de roubo, de furto, né? Muitas das vezes fala, poxa, você não faz nada, mas na hora que necessita, que precisa, é pra gente que eles ligam, né? Independente de quem seja, é pra gente que eles acabam ligando. Então a gente acho que conhece um pouquinho mais do que uma outra pessoa que fica atrás da mesa. Só que quem fica atrás da mesa é quem manda, né? É que nos passam a ordem, é que fazem as leis, né? É que nos criticam e poucas das vezes a gente é elogiado, né? Muito poucas das vezes. E o decorrer do tempo acabou tendo mais por parte políticas a oportunidade de eu estar indo para o Corpo de Bombeiro, né? Fui trabalhar no Corpo de Bombeiro, surgiu uma vaga, até fui, entre aspas, contra a vontade do prefeito, mas acabei passando com a assinatura, né, de uma pessoa qualificada, até me mandando para lá, e acabei indo meio forçado, né? Então só Deus sabe o esforço que eu tive para poder ir para lá, né? Tive que aprender a nadar em poucos meses, né? Sofri várias perseguições, mas era meu sonho, era minha vontade estar indo para lá. E da parte da segurança, eu migrei para a parte da saúde. Então, no Corpo de Bombeiro, acabei vendo vários acidentes, várias pessoas morrendo, mesmo por descaso do município, realmente por descaso. Só que a gente fica de mãos atadas, porque quem faz a lei, como eu disse anteriormente, né, é o prefeito, é os vereadores que não cobram, né, às vezes por detrás das câmeras, é tudo bonito, né? Época de evento, uma cerimônia, né? Só que a gente não pode falar nada, a gente não pode estar interrompendo, a gente só tem que aceitar. É por isso que eu acabei resolvendo entrar por meio da política. A gente vê os problemas que a cidade vem passando, às vezes a gente pede diversão, a gente quer diversão, a gente quer festa, finais de ano, a gente quer a cidade enfeitada, mas a gente sabe que a gente precisa muito mais que isso. A Santa Casa, é até legal, mas o atendimento não é tão bom assim, né? Eu fui mal atendido, eu tive minha mãe que teve um AVC uns 3 anos atrás, fui muito mal atendido, por misericórdia de Deus, acabei não perdendo minha mãe. A gente teve que ir às pressas para... A gente tinha convênio, acabou indo às pressas para Sorocaba, não, para Piracicaba, né? Pra Unimed. E chegou lá, foi feita a cirurgia às pressas da minha mãe, né? Mas isso porque a gente tem convênio, né? E teve que tirar ela da Santa Casa forçado, né? Por fim o médico acabou liberando. E a gente vê quem não tem um convênio médico, né? Muitas das vezes eu já cheguei a atender ocorrência, eu cheguei a cantar a ocorrência pro cidadão. Eu falei, era que chegar na Santa Casa eles vão falar que ela tá com sinusite e eu vou falar para você, se você tiver um convênio médico, corra com ela para um convênio, leva para fazer um tratamento mais a sério. Eu lembro que a gente chegou na ocorrência e essa moça, ela estava reclamando de dor no braço e um pouquinho de dor na testa. Eu falei, eu tenho certeza, vai chegar na Santa Casa, eles vão falar para você, ela está com sinusite, mas leve ela no médico. Se você tiver convênio, leva ela para Piracicaba. Ele falou que tinha Unimed, ia levar ela para Piracicaba. E realmente foi isso que ele falou para mim depois. Ele falou, falaram que ela estava com sinusite mesmo, e eu acabei levando ela para Piracicaba. E chegando em Piracicaba, ele falou que não queriam atender ela porque disse que o convênio estava atrasado, mas por fim era um erro no sistema lá, né? Mas mesmo assim acabaram atendendo. E quando foi no final do dia, ele postou que a esposa dele havia falecido, né? Deixou 2 crianças com ele, acho que a mais velha na época, 12 anos, né? E a gente vê por falta, um descaso, ele poderia chegar aqui, ter feito um diagnóstico melhor e está sendo socorrida, muitas das vezes poderia até chegar com vida. Então a gente acaba vendo, e não foi só isso, né? Há outros fatos aí que não convém falar, mas a gente sabe que a cidade carece na área da saúde. O Corpo de Bombeiro no momento vem passando por uma situação crítica, né? O Corpo de Bombeiro atende Tietê, Cerquilho, Jumirim,
apoia Laranjal, atende todas as rodovias, sítios, pessoas com câncer, fase terminal. E com certeza, tomara que não, né? Que a gente não precise, mas muitos de nós ainda vamos precisar, né? Como eu também já precisei. E às vezes a gente culpa, né, o corpo de bombeiro, fala que o efetivo tipo, tá baixo, ou fizeram descaso, não quiseram atender, mas só Deus sabe a vontade que nós tínhamos de salvar vida, sabe? Pra gente era frustrante quando a gente passava investindo, tentando salvar uma vida e por final acabávamos perdendo essa vida, né? E nós temos várias ambulâncias paradas, né? Serquilho tem um corpo de resgate municipal lá que apoia o bombeiro de igual para igual, né? O bombeiro dá o treinamento, né? E fornece o treinamento de bombeiro. A cidade tem as unidades de resgate, pode colocar até mais gente para fazer. Tem os bombeiros, no caso eu sou bombeiro, por questões políticas, eu e mais 2 bombeiros voltamos para a Guarda Municipal, né? Porque até hoje não recebemos a resposta do porquê voltamos, né? E só quem perde é a população. Então a minha intenção é estar colocando aqui na cidade um resgate municipal para estar auxiliando o corpo de bombeiro, né? Para estar fazendo auxílio, para estar apoiando o corpo de bombeiro num transporte, num retorno para de repente a família que não consegue, uma pessoa acamada, um retorno para casa. O corpo de bombeiro não faz retorno, só tem que esperar muitas das vezes na ambulância, não tem pessoas capacitadas. Então eu acho que Tietê merece um pouquinho mais de atenção. E eu acho que o problema de a maioria que querem entrar seria no caso para ficar mais rico, para status. E a minha vinda para a política, realmente eu quero fazer a diferença. Eu não quero causar problemas para ninguém, mas eu acho que demorou para Tietê acordar, né? E parar de vender seu voto, parar de perder seu tempo correndo atrás de diversão. Eu quero diversão sim, mas eu quero pagar minha diversão. Eu não quero ganhar permanente para fight, né? Eu não quero ganhar uma passagem de ônibus grátis. Eu quero ter condições de pagar a minha festa. Eu quero ir para Disney, eu quero ir para o exterior. Eu quero de verdade alcançar um lugar mais alto, um patamar mais alto. Eu acho que nós merecemos, né? A cidade nos favorece isso. Tem empresas, inúmeras empresas aqui grandes, né? Mas não tem mão de obra, né? Na época minha de criança, eles ofereciam curso de música, curso de computação, e Tietê tá parado, né? Às vezes até tem o serviço, a necessidade de vir pessoas de fora para a cidade, né? E a gente acaba perdendo, a cidade que perde, a riqueza da cidade vai para fora. Eles prometem na época de campanha, realmente prometem, depois começam, ninguém cobra. Eu não entendo ainda porque isso acontece. Ninguém cobra, parece que é uma maquiagem. Tá na cara, né? A gente vê outra coisa, outro problema sério que enfrentamos pela cidade aqui é a quantidade de andarilhos, moradores de rua, né? A cidade fala que apoia, mas não. Eu trabalho de frente, trabalho junto. A maior parte dos furtos, das coisas que acontecem aqui são causados por andarilhos, andarilhos que vêm de fora e acabam se alojando em Tietê, e como não tem providência, não tomam providências, acabam ficando, né? Aqui são bem tratados, ninguém incomoda, né? Mas são seres humanos também, né? A gente não tem o que fazer, não tem um local para levá-los, a gente não pode proibir eles de estarem no local. Com o tempo, eles acabaram assumindo um direito. Muitas das vezes a viatura vai abordar, eles falam que tem direito, e realmente eles têm direito, né? Mas acaba sendo ruim para eles, acaba sendo ruim para nós. Então acho que a prefeitura poderia apoiar melhor, né? Tá apoiando a criação. Eu tenho a ideia de fazer uma horta municipal aqui na cidade, né? Mesmo que não seja municipal, mas que seja um projeto, fazer uma horta. Tem vários terrenos, a prefeitura ceder, né? Em frente ao Niso lá tinha uma horta bonita, poderia contratar a própria pessoa que invadiu o terreno lá, pedir para ele tocar essa horta. Então, esses legumes a prefeitura poderia doar para asilo, Casa dos Meninos, orfanato, as instituições da cidade, o Viva a Vida mesmo, né? Que cuida de pessoas com câncer e fazem um trabalho muito bonito, pois a gente acompanha de perto. Tem a Casa de Maria também, que é coordenada pela irmã Silvia. E pegaria esses legumes, a prefeitura pagaria, né? Depois desses legumes, o que sobrassem, poderia deixar eles participarem da feira que tem toda quarta-feira,
que por sinal é feita lá na Fight, mas na minha opinião seria melhor aqui no centro, né? A gente vê vários comerciantes reclamando, né, do local que é feita a feira. Então muita coisa acontece aqui em parte política, né? Eu acho que quem entende da parte de segurança somos nós, Guarda Municipal, Polícia Militar, e é poucas vezes, poucas não, eu posso dizer que ao menos que eu vi nenhuma do prefeito tá conversando com a gente, tá perguntando, pedindo opinião, como antigamente tinha. Havia uma união dos poderes da cidade, né? Era juiz, era prefeito, delegado, polícia militar. Hoje polícia militar não tem contato com guarda, guarda não tem contato com polícia militar, prefeitura com fórum, dá a impressão que é cada um por si, né? Então eu acho que as forças precisariam se unir melhor, né? Ter de tempos em tempos reuniões, vai fazer alguma coisa sobre comércio. Quem melhor para saber sobre o comércio que os próprios comerciantes da cidade? Mas eu não vejo isso, né? A gente vê aqui no Sindicato dos Trabalhadores aí, eles têm um projeto aí, o Sebrae está apoiando o pessoal, a prefeitura acaba não incentivando, né? É um incentivo entre aspas, né? Mas a gente não vê o comércio melhorando. Todo comércio que a gente visita, inclusive eu tenho um comércio também, né? Nunca fui visitado por ninguém, nunca recebi tipo apoio de ninguém. Infelizmente, dá a impressão que a cidade está mesmo abandonada, né? E eu estou entrando na política, eu quero ver essa cidade melhorar, quero ver a cidade mudar, né? Às vezes a gente vê as instituições da cidade, Casa dos Meninos, Viva a Vida, eu falo porque acaba acompanhando de perto, né? E é uma ajuda meio que quase uma esmola. Eles fazem o trabalho que era para o município estar fazendo, cuidando de pessoas do próprio município com câncer, pessoas numa fase debilitada. E chega na hora da prefeitura ajudar, a prefeitura ajuda com 10%, 15%, invertendo os valores. Eu acho que eles teriam que estar ajudando, né? Era para eles estar ajudando a prefeitura. Mas não, a prefeitura dá uma ajuda mínima, né? Não tem uma lei que obriguem uma ajuda para estar mantendo. E eu acho que só quem tem, né, um paciente com câncer, um pai, uma mãe que não tem condições de estar com os filhos, né? A Casa de Maria, quem quiser conhecer o projeto, que suba lá conhecer, né? Muitas das vezes, na época da pandemia, aconteceu algo que não convém nem falar, mas não vamos entrar em detalhes, mas a própria administradora da casa fica abandonada na casa dela, na pandemia, né? Sem poder comprar mantimento, passando por um aperto, né? Para dar a impressão que cada um por si. Depois que passa tudo, é só alegria, né? Então, eu acho que a cidade carece de alguém que cobre, né? Não um vereador que venha para ganhar dinheiro, tanto é que o dinheiro não é algo tão significativo. Acho que o valor, o salário, mas eu quero ver meus filhos bem, né? Eu quero ver o filho do vizinho bem, eu quero ver quando eu precisar de uma viatura de polícia, ter uma viatura de polícia, quando eu precisar de um socorro médico, né? Quando eu chegar para fazer uma ficha na Santa Casa, eu seja tratado com dignidade, né? Muitas das vezes eu vou atender um acidente ou coisa parecida, a pessoa está agressiva, às vezes perdeu um ente querido, então eu tenho que ter um pouquinho de compaixão, né? E ser treinado para aquilo. A gente precisa de um psicólogo, porque eu acho que o psicólogo para os professores, psicólogo para a polícia militar, psicólogo para a guarda municipal, que seja para um médico, né? Eu tenho visto aí companheiros meus de serviço tirando a vida, né? O índice de suicídio grande na nossa área, companheiros aí divorciando, não tem base familiar. Eu acho que precisaria, acordar um pouquinho mais para o ser humano, né? Do que para festa, do que para reforma. Eu acho que está faltando um pouquinho, para ser sincero, está faltando um pouquinho de Deus na nossa administração, né? Um pouquinho mais de empatia. Porque quando acontece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, é só aí que a gente acorda. Então, eu peço que vocês votem com consciência. Não votem porque a pessoa é seu amigo, não votem porque a pessoa é meu colega, coisa parecida. Eu tenho um amigo meu que é pastor, ele quer colocar um projeto aqui para trabalhar com esses andarilhos. Até agora não teve apoio de ninguém, falei que se depender de mim a gente vai montar esse trabalho, né? Então a gente vai tentar tirar esses andarilhos da cidade, pedir um apoio da prefeitura, tá recuperando essas vidas que eles também, né, são seres humanos e merecem, né? Muitas das vezes cometem crime por serem viciados, por não terem estímulo, não terem onde dormir,
Então, eu acho que cada um recebe né, essas coisas de uma certa maneira. É fácil a gente do lado de fora, né, no conforto da nossa casa, no conforto da nossa cama, a gente julgar. Então, acho que não cabe a nós julgar. Cabe a gente estar ajudando, fazer o possível, né? E se a gente realmente tem Deus, né? A gente vai pensar na hora de votar. Vamos colocar pessoas lá que realmente podem brigar pela gente. Vamos tentar entender um pouquinho mais, ter vontade de ser tietense, de falar com orgulho. Eu moro em Tietê, né? Tietê não tem praticamente hoje nada, né? Eu que gosto de uma academia, poxa, eu tenho que pagar uma academia, né? A gente tem essas academias de centro esportivo aí, municipal, né? Mas acaba não favorecendo. Eu gosto de fazer uma musculação, para mim não serve. E para quem que eu posso pedir? Uma academia de verdade, com peso, com supino, né? Um lugar monitorado com câmera, poderia ser até mesmo no ginásio esporte, né? Colocar essa academia no ginásio, controlado por câmera, uma pessoa na portaria, deixa a documentação, não ficaria caro para a prefeitura. Então acho que tem muita coisa que dá para ser feito, né? Mas a gente não tem acesso. Eu que estou nesse meio não tenho acesso, né? De conversar com o prefeito, dar minha opinião. Eu faço ideia e o povo só tem que aceitar. É 4 anos acreditando que vai acontecer e não acontece nada, né? Se muitas das vezes a gente coloca a cara a tapa, né? Depois a gente é perseguido. Como eu tenho certeza que é o que pode acontecer comigo na hora que eu voltar a trabalhar. Digamos que eu não consiga me eleger, né? Não seja eleito, mas eu não tenho medo disso não. Eu acho que o que eu tinha que passar na vida, o que eu já sofri na vida, acho que eu já passei. É por isso que eu quero fazer a diferença. Realmente eu quero fazer a diferença. Eu quero ver meu povo conquistar. Eu não quero ver meu povo ganhar migalhas, não. Quero ver meu povo conseguir na caixa financiar a sua casa, né? Mas como que um assalariado vai conseguir financiar a sua casa? Se a própria mídia, ele não tem uma educação de economia, né? A hora que a pessoa faz 18 anos, com 20 anos, ele já está com o nome sujo, né? Poxa, não ensinam ele a empreender, não ensinam ele a economizar, né? Infelizmente, ele não vai ter a casa própria nunca. É uma ilusão. Podemos dizer que é uma ilusão, só se ele ganhar. E quem que hoje dá a casa para alguém, né? Quem que muitas das vezes a pessoa fala, eu estou preocupado com o bem-estar do povo, estou preocupado. Eu não vejo, muitas das vezes, pessoas que estão concorrendo, a pessoa é médico, a pessoa tem clínica, e você tem que pagar. Poxa, se ele é tão bom assim, por que você tem que pagar? Eu tenho casa. Poxa, dá a casa para alguém morar, realmente eu vou acreditar. Mostra aí, poxa, tem tantas instituições aí de caridade. Vai lá perguntar se ele é participante, se ele realmente ajuda. Então acho que a gente precisa saber mais do que a gente vota. Não é oba-oba, chega agora a pessoa dá risada, fala que gosta de você, que vai falar. E muitas das vezes você votando errado agora, você pode estar prejudicando a minha família, né? De repente a sua não vai precisar, mas na hora que o seu vizinho tiver um infarto, na hora que acontecer alguma coisa com o seu vizinho, né? Você precisar de uma segurança ou uma briga ou o que seja, não tem o efetivo, né? Então a gente infelizmente está vivendo uma falsa segurança, uma falsa saúde, né? Eu posso dizer que eu vivi de perto, e é complicado quando você não tem força, se encontra de mãos atadas, né? A gente vê essas motos andando para a cidade sem escapamento, né? Bicicleta não tem, para essas bicicletas motorizadas, anda na contramão, é muita infração de trânsito, mas a gente não tem um pátio, a gente não tem convênio, né? Às vezes, muitas das vezes, poxa, a gente tem câmera para estar filmando a cidade, tem câmera para filmar a cidade, saber onde está acontecendo o crime, mas não tem efetivo. Então eu acho que o povo teria que acompanhar de perto e saber que Tietê não está indo para um rumo certo não, né? Então vocês precisam votar certo, realmente votar certo, né? Se não for em mim, que seja em alguém realmente capacitado, alguém que vai fazer algo por você, né? Eu, graças ao bom Deus, Deus foi muito bom comigo. Eu tenho minha casa, tenho meu carro, né? Tenho meu emprego também, sou registrado, seletista, né? Faço meus deveres, estou há 17 anos trabalhando aí na prefeitura, sou adestrador, formado pelo Corpo de Fuzileiros da Marinha, fiz o curso do bombeiro, Escola Superior de Bombeiro, em São Paulo, né? E entre outras coisas, me formo em gastronomia agora no final do ano, né? Então eu acho que eu sei me virar. Eu sei me virar, mas só que foi na força, só eu sei o quanto de humilhação eu passei,
né? Tietê melhorou muito, muito mesmo. Realmente, para quem quer, mas tem que brigar, né? Porque se a gente depender, independente de quem entre lá, se a gente depender só deles e não cobrar, a gente não votar certo, a gente vai ficar mais 4 anos aí parado no tempo. A gente vê o último concurso da Guarda Municipal, entrou 13 guardas. Se tiver, não tem metade do povo que entrou, né? Um salário muito baixo, incentivo baixo. Se pegar a corporação inteira e conversar um por um, realmente quem está feliz na corporação são os guardas que estão na administração, né? Que no caso tem o cargo de confiança. Então, vamos votar certo. Vamos pensar realmente na hora de votar, saber que não é só para mim, não é só para o meu bem-estar, mas o bem-estar da família. Vamos pensar mais em Deus, colocar Deus à frente da nossa cidade, porque eu acho que é o que está precisando. Porque não dá para entender, para a gente ver cerquilho crescendo disparado e nossa cidade parece que tem uma âncora no pé, né? Realmente não progride. Né? Temos aqui bastante religiões católicas, evangélicas, mas dá a impressão que é só dentro do templo, né? Cadê o povo? Cadê o povo para sair para a rua, para visitar? Vamos tirar esses andarilhos da rua, né? Vamos ajudar essas instituições que tem na cidade, que estão se esforçando para permanecer aberta, né? Vamos acordar um pouquinho mais, não só ficar falando dentro da igreja, mas vamos fazer de verdade. Vamos, visita lá a corporação da Polícia Militar, Igreja Católica, Igreja Evangélica, vai lá, dá um abraço neles, né? Que tem dias que só Deus sabe. Às vezes a gente vai trabalhar com o coração partido, né? Nós também temos família, né? E muitas das vezes a gente não tem condição de estar junto, a gente perde dia de serviço, às vezes para ficar com o filho, às vezes desconta. Temos que fazer bico, né? Ninguém trabalha tipo 24 horas. Já cheguei a trabalhar 24 horas no bombeiro, sair, puxar mais 12 horas de bico, né? E ninguém vê isso, ninguém quer isso. A pessoa quer a hora que soa o alarme, só a gente sabe como funciona, né? Você tem 3 minutos. Só quem tem um parente infartado na casa, muitas das vezes a gente está fazendo necessidade, soa o alarme, o bombeiro tem que estar no local. E pra gente é um prazer. Na pandemia, eu não sabia se eu ia voltar para casa. Eu saía de casa, né, para atender uma ocorrência. Eu tinha certeza que eu não ia voltar, pois eu acabava de deixar às vezes um paciente, no retorno esse paciente tinha falecido. Então, acho que a gente precisa valorizar mais os professores, né? E hoje passam uma dificuldade porque não podem fazer nada, podem ir até um certo limite. Valorize os polícias da sua cidade, né? Valorize os guardas da sua cidade, incentive eles, são humanos também, né? E aí se vocês cruzarem o braço, né? E as autoridades cruzarem o braço, a gente vai para onde? Então votem realmente, votem certo, né? Vamos mudar a nossa cidade, fazer com que a gente tenha orgulho de ser tietense. Eu lembro que 7 de setembro para mim era um orgulho desfilar. E ultimamente, né, chegava a época de desfile, a gente não tinha saia, não tinha nada, a gente tinha farda de gala, as crianças adoravam, desfilava com cachorro, né? Era bonito, era algo de verdade verdadeiro, né? A gente vestia a farda. E ultimamente acaba sendo meio que uma vergonha, né? Então vamos fazer diferença nessa cidade, vamos votar certo, votar correto, para que Tietê volte a brilhar, né? Para a gente voltar a falar, poxa, eu tenho orgulho de ser tietense, né? Muito obrigado. Show. Como você já deu uma pincelada sobre todos os assuntos, agora falando sobre as 2 bandeiras que você carrega, que você falou que é segurança e saúde, quais são as principais propostas para essas bandeiras sobre a segurança e sobre a saúde? Então, sobre a área de segurança, a princípio, eu queria, já que não tem como, já de cara, aumentar o efetivo da Guarda Municipal, né? Plano que eu tenho para, no mínimo, aumentar algumas viaturas. A parte de telefonia da Guarda Municipal, a gente está diminuindo, colocar um funcionário da prefeitura mesmo, isso a princípio, depois futuramente poderia até voltar, né? Mas está colocando uma pessoa, um paisano para estar atendendo o telefone, poderia ser uma central telefônica dentro da prefeitura,
E esses guardas que ficam atendendo, né, as chamadas na prefeitura, na guarda municipal, eles fossem para a rua, né? Então aí a gente já ganharia praticamente 2, 4 guardas, né? Já seriam mais 2 viaturas na rua. Na portaria da prefeitura também, né? Fica um guarda por dia, seria mais 2 guardas, né? Mais uma viatura rodando aí na cidade. Então, aí vai falar, poxa, mas quem vai tomar conta da prefeitura? Vai ter um guarda armado? Temos ouvidoria e corregedoria que ficam na base da guarda municipal. A gente poderia passar, são mais 2 guardas armados que ganham os 40%. Né? Então poderia catar esses 2 guardas, pegar esses 2 guardas e colocar ele na prefeitura. Deixariam a pessoa na portaria da prefeitura, né? E a pessoa da portaria, assim que precisassem de um apoio, teria mais 2 guardas armados ali. Então a população ganharia com isso, né? E mesmo assim, o efetivo é baixo. A gente precisa de um concurso, né? A parte de preparo, a parte de material, a gente até tem armamento legal, hoje em dia moderno. Digamos que de passagem, eu voltei para a guarda tem 6 meses, né? Me trouxeram, como eu disse, por questões políticas. Tanto é que tem guarda que trabalha interno, trabalha de pistola, e para mim, parte política, me deram um 38, para vocês verem como funciona a política na cidade. Eu trabalho na rua, né? Só Deus sabe o que a gente passa, né? Às vezes vocês falam, meu, não corre risco, não, mas quando acontece, quem está na rua armado, o bandido não quer saber se é polícia ou se é guarda municipal, né? E hoje em dia eu trabalho com 38, né? A prefeitura prega que, temos armamento, temos isso, temos aquilo, mas é por isso que eu falo para vocês, vão conhecer. Quando eles falarem sobre segurança, não é porque é o atual prefeito, porque é o próximo, mas eu acho que a população tem que conhecer a sua cidade de perto e tem o direito, nós temos o direito, né? Precisamos deixar de ser covarde, né? Não só ficar reclamando, reclamar para o vizinho, reclamar para o amigo, mas acompanhem de perto. Hoje vocês têm redes sociais para cobrar, para estar cobrando, né? Cobrem os vereadores que vocês vão colocar lá. Fulano é bonitinho, não, poxa, cobra ele, que está recebendo para fazer isso, né? Cobrem o projeto. Então, a parte da guarda municipal, a princípio, a parte de segurança seria isso, um maior contato da guarda com a PM, né? Uma reunião que fosse a cada 2 meses, 3 meses, para estar vendo o que está acontecendo, né, na cidade, né? Ter alguém responsável por isso, né? Que fosse algo em pauta, né? Vamos ter uma reunião, vamos estar mudando, fiscalização do administrativo, né? Tanto da guarda como da PM, vamos acompanhar isso de perto para ver as coisas funcionar. No meu bairro, muitas das vezes eu não vejo passar uma viatura, né? E se a gente for conversar, não, passa assim, é que você não viu, né? Mas há anos atrás era muito mais presente. Na área posso dizer, na área da saúde, né? Temos aí a criação desse resgate municipal que se faz necessário na cidade. O bombeiro não está comportando atender as 4 cidades, né? Realmente não está. Quando a pessoa precisa, vão reclamar, fala, poxa, eu precisei, não veio viatura, mas se faz necessário criar esse resgate. Não fica caro para a cidade. Simplesmente eu não entendo porque não criaram ainda. Em Cerquilho funciona muito bem e muitas das vezes só de Cerquilho não comporta atender as ocorrências. Agora você faz ideia de Tietê, né? Que não temos. Então precisamos criar essa unidade de resgate que vai desafogar um pouco o corpo de bombeiro, né? E vai poder estar atendendo até mais ocorrência, porque retorno o bombeiro não faz, né? Um tratamento com uma pessoa com câncer, um retorno que seja, a pessoa sai da Santa Casa, mas não pode voltar de qualquer maneira, de repente precisam de um cilindro de oxigênio. E nessa viatura de resgate municipal, estive conversando com um médico aí, que ele fez parte do resgate do SAMU em Piracicaba, e se comprometeu, se a prefeitura houver interesse da prefeitura, ele fazer parte. Quando tivesse ocasião de uma ocorrência de emergência, um AVC, um infarto, ele estaria compondo essa viatura, né? Então a prefeitura pagaria para ele a parte. Muitas vezes a gente pode dizer, mas é caro para o médico correr, mas se for teu pai, tua mãe, teu filho, eu acho que não tem preço, né? Eu acho que é com isso que o dinheiro público tem que ser gasto. Eu acho que primeiramente com a vida, né? Então eu pediria encarecidamente que vocês cobrassem mesmo, né? Digamos que se
não for possível a minha entrada, mas cobrassem que fosse de verdade levado a sério esse projeto, né? A cidade necessita desse projeto aí na área da saúde. Eu acho que precisa, a Santa Casa teria que ter uma câmera para ver como as pessoas são atendidas ali, né? Eu já cheguei a fazer reclamação lá, não fui ouvido, né? Fui maltratado na Santa Casa. E olha que a pessoa me conhece, me via levar ocorrência lá direto. Eu faço ideia o que passa um cidadão aí que não tem voz ativa. Eu acabei até perdendo um pouquinho a cabeça, perdendo a estriveira, mas você imagina um cidadão tímido, alguém que não consegue responder, o que ele passa na mão do Estado, né? Na mão do governo. Então vamos acordar um pouquinho, vamos votar certo. Se às vezes a cidade tá do jeito que tá, eu acho que é por nossa culpa, né? Muitas pessoas podem rirem, às vezes a gente está concorrendo, poxa, não tem chance, mas eu tô tentando fazer a minha parte. De verdade, eu tô no mínimo tentando fazer a minha parte, né? Em situação financeira, eu não posso dizer que seja isso, mas eu acho que é tarde. Eu acho que eu tô entrando até tarde nessa briga, né, por tudo que eu já passei nessa cidade aqui, né, o que essa cidade já me ofereceu, né, melhorou muito, mas eu tive que conquistar cada centavo, tive que correr atrás, não foi fácil, né, chegar onde eu cheguei. Então eu peço encarecidamente para vocês, cobrem esse projeto, a cidade necessita dessa unidade de resgate. Legal. Candidato, eu gostaria que você, nesse momento tão crucial das eleições, você deixasse uma mensagem para os eleitores e também algumas considerações finais, falando as suas redes sociais para quem quer conhecer mais de você, o seu número para quem quiser votar em você também. Legal. Bom, eu sou filiado ao PL, né, junto com Júnior Regonha e Dr. Luiz Grigolon, né? No caso, Júnior Regonha, Dr. Luiz Grigolon são meus amigos. Júnior Regonha conheço há uns 15 anos. O Dr. Luiz, ele é médico do Clube do TEC, aí, eu qual sou sócio também, né? Então temos uma boa amizade. O filho dele também é militar, ele também é tenente do Exército. Eu não estaria entrando nessa briga juntamente com eles se não conhecessem, se assim não os conhecessem, né? Eu não posso responder por eles, como eu disse para ele, né? Poxa, pelo pouco que eu conheço, eu acho que a população merece, no caso, o seu voto. E se assim não for, que seja cobrado também, de igual para igual, né? Eu posso responder por mim. E peço para vocês, né? Se vocês quiserem acompanhar minha rede social, é Bombeiro Almeida, né? O meu número é 22220. E peço encarecidamente para vocês, me dê esse voto de confiança e eu irei honrar a confiança de vocês. Obrigado. Muito obrigado pela participação, candidato. Eu que agradeço. Obrigado também você que ficou até o final e você que não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, inscreva-se, ative o sininho, aperta em curtir e compartilhe com alguém para todos conhecerem os seus candidatos. Mais uma vez, muito obrigado, Almeida. Eu que agradeço. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Um abraço a todos, até o próximo Voz Política.